igreja. A paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Glória a Jesus. Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Amém? Feche seus olhos. Glória a Deus. A promessa do Senhor é que se nós o amarmos, Ele fará morada em nossos corações, Ele fará morada em nossas vidas. Feche seus olhos nesse momento. Essa é uma noite de adorar, de exaltar o nome do Senhor. Essa é a noite de abrirmos o nosso coração e permitir que o Senhor fale conosco, permitir que o Espírito Santo de Deus venha encher as nossas vidas, venha encher a nossa mente. Que nesse momento você possa falar com o Senhor, abrir o seu coração para Ele, se derramar diante do Senhor. Se desligar agora de tudo aquilo que tentar tomar a sua atenção. E eu te convido a nesse momento reservar esse momento agora para adorar e exaltar o nome do Senhor, para declarar que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Feche os seus olhos nesse momento, fale com o Senhor. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, ó Deus. Obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Obrigada, Senhor, pela presença do Senhor na casa, ó Pai, de cada um dos teus servos. Senhor, nós te agradecemos. Te pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Fala conosco através de cada cântico entoado. Fala conosco através da mensagem que será ministrada. Ó Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos mais de ti nessa noite. Nós precisamos ser tocados pelo teu Espírito Santo nessa noite, ó Pai. Faça morada em nós, Jesus. Espírito Santo, faça morada em nós. Nós te queremos, nós te desejamos. Senhor, nós cremos, ó Pai, que essa noite será uma noite de milagres, uma noite de vitória, ó Pai, uma noite de resposta às nossas vidas. Senhor, fala conosco, ó Pai, tomamos posse, ó Deus, daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas essa noite. Receba a nossa adoração, Jesus. É o que nós te pedimos, ó, em nome de Jesus. Posso
hoje nós temos a certeza que é a noite do nosso milagre, amém? Glória a Jesus, nós tomamos posse do milagre do Senhor em nossas vidas. É maravilhoso estar na presença de Deus, é maravilhoso exaltar o nome do Senhor, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Chega aí na tua casa.
Glória a Deus, a tua casa é o nosso lar, Jesus. Porque o nosso alvo é Cristo. Amém? É para Ele, é quem nós seguimos. Glória a Jesus, o nosso alvo é o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Venha nos deter, que o nosso alvo seja sempre Cristo, aleluias. Feche os seus olhos, é o desejo do Senhor que venhamos nos aproximar dEle a cada dia mais, nos achegar para que Ele possa revelar a nós a sua glória, para que Ele possa se revelar a nós. Esse é o propósito do Senhor. Abra o seu coração, se permita sentir a presença de Deus. Deus está aí do seu lado querendo falar com você. Ouça a voz do Senhor nesse momento. Sinta a glória do Senhor aí junto de você. Sinta a presença de Deus. É o desejo do Senhor que nós possamos sentir a presença dEle nessa noite, nos achegarmos até a Ele. Oh Senhor, venha tirar de nós todo medo, todo empecilho, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de chegar a Ti, ó Deus, de sentir a Tua presença, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus. Aleluias. A casa mais simples, que o anjo da morte não entra.
possamos nos aproximar dele, para que possamos ser cheios do Espírito Santo, para que possamos nos apresentar como sacrifício vivo diante do Senhor. Aleluias! Que possamos agora nos apresentar diante do Senhor como sacrifício vivo e dizer: Senhor, eis-me aqui, ó Deus, sem medo, sem reservas, Pai, porque eu quero ser cheio de Ti, ó Pai. Que eu possa diminuir, ó Deus, e que o Senhor cresça em mim, ó Deus. Oh Pai, Tu és maravilhoso, Jesus, queremos ter um encontro real contigo nessa noite. Enche-nos, ó Deus, enche-nos, ó Pai. Dá-nos, Senhor, uma nova unção.
Tira de nós todo medo, ó Pai, toda reserva, ó Pai, toda obra da carne, tira de nós, Senhor, e venha nos libertar nessa noite. Encha-nos com Teu Espírito Santo, Jesus. Derrama o Teu fogo em nossas vidas, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, estamos aqui para Te adorar, para Te bendizer. Enche-nos de Ti, ó Pai. Deus proveu fogo. Eu sacrifício sou. Deus proveu Espírito. Entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus.
palmas. Glória a Jesus. E vamos receber o Bispo Luiz com a palavra de vitória em nossas vidas. Amém, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Eu cumprimento a todos que estão aqui no templo. São poucas pessoas aqui no templo, mas cumprimento também você que está aí na sua casa, assistindo ao culto online através da TV Vinho Novo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família que está aí reunida de frente à televisão, de frente ao computador, de alguma forma assistindo ao nosso culto neste dia especial, no primeiro culto de maio, onde nós estaremos entregando este mês ao Senhor como primícia. Os primeiros dias de maio para o Senhor, nós estaremos abençoando e consagrando o nosso mês ao Senhor. Tenho certeza que este mês de maio será um mês diferente em nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Eu quero convidar você que está aí na sua casa, vocês que estão aqui no templo, vocês que podem abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Amém? Lá no Evangelho de João, João é o quarto evangelho. Você vai abrir aí a sua Bíblia, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, depois Marcos, Lucas, e daí nós temos o livro do Evangelho de João, no capítulo 19. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 19. Eu te convido, você que está aí na sua casa, você que tem uma Bíblia perto, que possamos abrir a Bíblia, o livro sagrado, e que possamos ler juntos a palavra de Deus, que está lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 38 em diante. Amém, queridos? Graças a Deus. Você também pode acompanhar aí na TV Vinho Novo, tem no rodapé, você tem aí também o versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloes. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava ali perto, colocaram Jesus neste sepulcro. Amém? Só até aí. Eu gostaria que os irmãos fechassem seus olhos. Vocês que estão aqui no templo, são poucas pessoas, devido às restrições sanitárias, os decretos municipais, são poucas as pessoas que estão aqui, espaçadas, com máscara, álcool em gel na porta do templo. Mas você que está aí na sua casa, você que pode, feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, pelo mês de abril que passou. Foi um mês difícil, foi um mês de muitas dúvidas, de muitas lutas. E nós te agradecemos pelo mês de abril que está começando. Pai, nós te agradecemos pela nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa família. Te agradeço, ó Deus, pela nossa casa, pelo nosso lar de amor. E neste culto abençoado, neste primeiro domingo de maio, culto de primícia, culto de colheita, nós, ó Deus, nos colocamos, ó Deus, à tua disposição, que o teu Espírito possa falar aos nossos corações. Fique à vontade em nossa casa, fique à vontade em nossa família, fique à vontade em nosso coração, para nos mostrar,
para nos revelar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que possa, ó Deus, como uma semente cair em um campo fértil e dar bons frutos para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Você que concorda, diga amém. Graças a Deus. Queridos, esta passagem, ela foi escrita pelo apóstolo João. O apóstolo João, também conhecido como o apóstolo discípulo amado, é aquele que sempre andava próximo de Jesus. Era aquele que sempre estava ao lado de Jesus. Era aquele que ficava sempre perto para ouvir as parábolas, ouvir as mensagens de Jesus. Era chamado de apóstolo amado. Era o apóstolo João, este que escreveu este evangelho. E o apóstolo João, queridos, ele foi testemunha ocular do aprisionamento, do castigo e também da crucificação de Jesus. Ele estava lá, ele presenciou tudo. E ele nos relata, através deste evangelho, como aconteceu essa crucificação. Querido, eu tive, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tive a oportunidade de estar na Terra Santa no ano passado. Ano passado nós estivemos lá, eu estive junto com o apóstolo, outros pastores e pastores, nós estivemos lá. E lá eu pude conhecer de perto a cidade santa, a cidade de Jerusalém. E eu observei que lá em Jerusalém existe um cemitério que fica no Monte das Oliveiras. Esse cemitério, ele fica de frente à entrada de Jerusalém, de frente. É um cemitério judaico, fica ali de frente à cidade. Então, enquanto os judeus morrem, eles são sepultados neste cemitério. Fica na entrada da cidade, de frente à cidade de Jerusalém. E ali também no Monte das Oliveiras, nós temos várias tumbas de profetas. Nós temos ali a tumba de Absalão, rei de Davi, de tumba de vários profetas que foram sepultados ali, de frente à cidade santa. E eu estive neste lugar e vi este cemitério. Só que a palavra de Deus nos fala, queridos, que quando Jesus ele foi aprisionado, falsos testemunhos, falsas alegações, e ali os principais do sacerdote, o sumo sacerdote, ele encontrou ali um motivo falso para condenar Jesus. E ele foi apresentado a Pilatos, e ali nós sabemos, a palavra nos diz que Pilatos não tinha ali um motivo para aprisionar, para condenar aquele homem, mas por força do clamor ali dos principais do sacerdote e também de muitos que foram manipulados por eles, estavam pedindo a condenação de Jesus. Pilatos, ele lavou as suas mãos e falou, olha, sobre mim não será contado o sangue deste homem inocente, mas se vocês os querem, assim seja feito. E ele ali lançou o decreto para açoitar Jesus e também para crucificar Jesus. Foi algo terrível. E nós passamos ali pelo caminho percorrido por Jesus, carregando ali a cruz que seria utilizada para a sua crucificação. E ele caminhava pelas ruas estreitas de Jerusalém, e ele não foi crucificado, queridos, na porta de frente a Jerusalém, não. Os judeus normais ali, que viriam morrer, eram sepultados no cemitério de frente à cidade. Mas Jesus ele foi levado para ser crucificado no fundo da cidade. No fundo da cidade. Quando os bandidos, quando os ladrões que eram condenados à crucificação, o pior dos homens, eram condenados à crucificação, eles eram levados para o fundo de Jerusalém, para fora de Jerusalém, nos fundos de Jerusalém. E lá tem um monte, nós estivemos lá. Talvez você pode ver aí na sua casa, tem uma foto que nós tiramos deste monte chamado Gólgota. É um pequeno monte de pedra, e este monte era conhecido como Gólgota.
Gólgota em hebraico significa caveira. Então ali você tem a imagem aí do Gólgota hoje. Era isso daí, ó. Você vê umas fendas na rocha, buracos na rocha, que de longe que eles dão a aparência de uma caveira. Por isso o nome Gólgota. E esse Monte Gólgota, ele fica nos fundos de Jerusalém, saindo da cidade de Jerusalém, mais ou menos 1 quilômetro ao fundo você vê aí este Gólgota, este monte. E Jesus e outros que foram crucificados junto com ele, não foram crucificados no alto deste Gólgota, não, foi na base, na parte de baixo deste Gólgota. E nós estivemos lá, queridos, e algo que eu pude observar, que eu pude perceber, era o som dos corvos. Corvos. Aqui no Brasil, eu creio que não tem corvos. É mais na Europa, na Ásia. Mas lá em Jerusalém, o tempo todo, principalmente nessa região do Gólgota, ainda hoje, você vê o som dos corvos. Eram aqueles que comiam carne. É como o nosso tão conhecido urubu aqui do Brasil, mas lá é corvo, lá não tem urubu, é corvo. Então ali eu percebi que no Gólgota, mesmo não tendo crucificação hoje, mas naquela época, os piores bandidos eram crucificados no Gólgota. E ali os corvos já ficavam posicionados. Porque quando eram crucificados os homens neste lugar, os seus corpos eram lançados por detrás ali do Gólgota. E ali tinha um cemitério de indigente, de pessoas que eram bandidos, transgressores da lei, que eram crucificados e mortos, e os seus corpos lançados ali numa vala, ali com vários ossos, vários corpos ali, e os corvos por perto, só presenciando o banquete deles. Queridos, olhe para mim. A palavra que nós lemos aqui, diz que um homem chamado José, da cidade de Arimateia, era um judeu influente, era um comerciante da época, e tinha influência junto a Pilatos, que era o representante de Roma em Jerusalém. E ali ele solicitou, ele pediu o corpo de Jesus. E a palavra nos fala que o dia que aconteceu a crucificação do nosso Senhor, era um dia de preparação para os judeus. O que significa esse dia? O dia de preparação era o dia que antecedia o dia sabático para os judeus. E ali quando Jesus foi crucificado, era a hora nona. A hora nona para os judeus é às 15 horas da tarde, ou seja, às 3 horas da tarde do nosso horário. Jesus ele foi crucificado no finalzinho da tarde. E ali muitos estavam apressados, porque sabia que o dia sabático iria começar às 18 horas. Às 18 horas. Então nós acabamos de ler um versículo que fala que José de Arimateia, ele solicitou o corpo de Jesus, tendo o consentimento de Pilatos, ele e Nicodemos, retiraram Jesus da cruz, limparam o corpo do nosso mestre, colocaram ali mirra e aloe, para ali limpar e perfumar, envolveram o corpo de Jesus em linho, em faixas, em um tecido, em um linho, e colocaram Jesus num lugar que fica ao lado do Gólgota. Não no fundo, jogado como os indigentes eram jogados. Não. Ao lado do Gólgota existe um jardim, que, queridos, é o jardim mais bonito que eu já vi na minha vida. Esse jardim, ele é maravilhoso. Esse jardim, ele é encantador. É um jardim bonito, maravilhoso. E eu creio que o pessoal que está na técnica, ele vai colocar uma foto desse jardim. É o jardim do túmulo. Ali havia um túmulo que José havia adquirido para a sua família. Nunca tinha posto nenhum corpo ali dentro. Jesus foi colocado ali. O único corpo colocado neste túmulo foi o corpo de Jesus. E foi posicionado neste lugar, chamado jardim, que fica próximo, muito perto do Gólgota, ao lado do Gólgota. Este lugar bonito. E dentro dali, dentro desta rocha, dessa pedra, ali dentro, foi feito um túmulo, que foi usado somente por uma pessoa, um corpo apenas foi colocado neste local, que é o corpo do nosso mestre. E ali Jesus foi colocado ali dentro. Conta
a Bíblia e conta também a história que os sumos sacerdotes, os principais ali do templo naquela época, solicitaram aos romanos que posicionasse uma pedra e selasse essa pedra para impedir de pessoas pudessem remover a pedra para tirar o corpo de Jesus, porque isso era o que eles temiam. Mas não foi necessário. Nós sabemos que depois de alguns dias, a pedra foi removida pelo poder do nosso Deus, porque Jesus ele ressuscitou. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo. Queridos, nós lemos a palavra do Senhor e fala que João estava lá. Maria também estava lá. Outros discípulos não estavam lá. Os discípulos de Jesus não acompanharam a crucificação, porque eles ficaram com medo, queridos. Eles ficaram com medo. Muitos dos discípulos estavam dentro de suas casas, dentro dos seus locais, abrigados e escondidos, e com medo da perseguição que estava começando sobre todos os discípulos de Jesus. Mas o apóstolo João, o discípulo João, estava lá. E ele viu a forma cruel, e ele viu ali o cumprimento da profecia do profeta Isaías, quando o Senhor Jesus ele foi à cruz, como um cordeiro mudo ao matadouro, e ele se entregou por nós naquela cruz, um homem sem pecado, um homem imaculado, pagando preço pelo pecado, pagando preço pela redenção de toda a humanidade, pela nossa redenção, e nós glorificamos a Deus por isso, que ali efetivou a sua justiça, nos resgatando da condenação do inferno. Aleluia, glória a Deus por isso. E nós vimos ali, queridos, que Jesus estava na cruz, e ali próximo havia dois homens, dois bandidos, que haviam sido condenados também à crucificação. E eles foram crucificados. Como estava aproximando o dia da preparação, o dia sabático para os judeus, eles temiam que aqueles que estavam ali sendo crucificados não morressem antes do dia sabático. E ali muitos ali solicitaram que os soldados romanos pegassem, né, uma arma ali para que pudesse quebrar os ossos do joelho, da perna daqueles que estavam crucificados, para acelerar a sua morte por asfixia. E dali quebrar os ossos de um daqueles que foram crucificados, quebrou do outro. Quando chegou próximo do corpo de Jesus, viram que ele já estava sem vida. Ele já havia dito: está consumado. Ele já tinha entregado o seu espírito. E ali não foi quebrado os ossos de Jesus, mas pegaram uma lança e perfuraram Jesus para certificar que ele já estava sem vida. E depois ali José de Arimateia e Nicodemos retiraram o corpo de Jesus, né, perfumaram, limparam, envolveram em um tecido fino e colocaram no sepulcro, no jardim do túmulo, ao lado do Gólgota. E ali começou o dia sabático dos judeus. Nós estivemos lá, queridos. Quando dá umas 4 horas da tarde, tia Belinha, os judeus eles começam a se apressar. Eles ficam apressados. Eles ficam ali angustiados, eles ficam ali ansiosos, eles correm e eles ficam impacientes, o trânsito começa a ficar um buzinaço, quando alguém para no sinal e não arranca o carro rápido, já começa a buzina, anda logo, depressa, rápido, porque está chegando às 18 horas, está chegando o sábado, eu tenho que estar em casa para guardar este mandamento, para guardar o sábado. E eles são apressados para isso. Quando dá umas 4 horas da tarde, praticamente tudo já está fechado, porque às 18 horas, no pôr do sol, já ali começava o dia sabático dos judeus. E esse dia sabático, queridos, os judeus eles não fazem nada. Eles ficam em suas casas, esperando às 18 horas do dia seguinte, para voltar à normalidade da sua vida. Hoje tem muitos judeus que guardam o sábado ainda, lógico, muitos deles. Eles não podem caminhar mais do que 1 quilômetro, então todos eles ficam em suas casas. Agora deixa eu falar algo com vocês, você que também nos assiste pela TV Viu Novo. Você hoje está na sua casa,
Talvez você passou o mês de abril inteiro na sua casa. Você passou o mês todo que passou e continua neste mês que começa o mês de maio na sua casa. Queridos, imagina o sábado daquele dia para os discípulos de Jesus. Imagina o sentimento dos discípulos ao saber que o seu mestre foi crucificado e morto e levado ao sepulcro, levado ali. Imagina ali o sentimento daqueles apóstolos, daqueles discípulos, que muitos deles depositavam sua confiança em Jesus, mas visto a circunstância daquele momento, muitos esqueceram de tudo aquilo que Jesus falou. O que fica no coração daqueles homens é a angústia, é o sentimento de perda, é a ausência da esperança. Eu creio que muitos ali estavam abatidos, estavam tristes, porque Jesus já não estava mais com eles. Aquela palavra de sabedoria, aquela palavra repleta de amor, já não estava com eles mais. Então muitos deles estavam desesperançosos, muitos deles estavam com medo, porque sendo discípulos do Mestre, seriam perseguidos. O medo tomava conta do coração, a angústia tomava conta do coração, a ansiedade tomava conta dos seus corações, a dúvida sobre o amanhã tomava conta dos seus corações. O que vai ser da minha vida a partir de agora? O que eu vou fazer? Muitos deles, e eu creio que até mesmo o apóstolo Pedro, ele antes de conhecer Jesus, ele pescava. Jesus encontrou Pedro no mar da Galileia, em Tiberíades. E quando encontrou Pedro, convidou Pedro para segui-lo. E Pedro, vendo ali que ele era o Messias, o enviado por Deus, ele largou as suas redes, ele largou o seu barco e ele seguiu Jesus. E andou com Jesus por alguns anos. Mas agora, no coração de Pedro estava o seguinte: Jesus está morto. O que eu farei da minha vida? Eu creio que ali Pedro, ele pensou: eu vou voltar para o meu barco. Eu vou pegar novamente as minhas redes. Eu vou tentar retomar a minha vida antiga. Como se aqueles anos que andou com Jesus não tivesse ali um impacto significativo sobre a sua vida. Nós temos exemplo na Bíblia de homens de Deus, que quando receberam o chamado para exercer o seu ministério, eles largaram tudo. Eu lembro aqui de Eliseu. Quando Elias chamou Eliseu, Eliseu estava no arado, Eliseu estava ali com seus bois, o seu arado para arar a terra. E quando ele recebeu ali o chamado de Deus para seguir o ministério como um profeta, ele largou tudo, queridos. Ele sacrificou os animais como oferta a Deus, ele pegou o arado, que é o instrumento de trabalho dele, abriu mão do arado, colocou fogo, destruiu o arado. Porque ele estava deixando por completo aquele trabalho. A partir daquele momento, a vida dele seria totalmente diferente. Então ele destruiu o seu arado. Mas nós sabemos, queridos, porque a história fala, posteriormente no Evangelho de João e também no livro de Atos, que o apóstolo Pedro, ele não destruiu o seu barquinho. Ele não fez um buraco para que o barco afundasse. Ele não vendeu o seu barco. Ele simplesmente colocou o barco no canto e ali as redes e foi seguir Jesus. Mas quando Jesus, ele foi crucificado, o barco e as redes voltaram à mente de Pedro. Eu vou voltar, porque a minha esperança se foi, o meu sonho acabou, então eu vou voltar. Eu creio, queridos, que muitos pensam dessa forma. Quando vê o seu sonho morrer, muitos falam: eu vou desistir, não dá mais.
Quando as coisas não acontecem, queridos, na nossa vida como nós desejamos, muitos de nós ficamos aflitos, angustiados, e pensamos conosco mesmo: olha, eu vou abrir mão de tudo, eu não quero mais, porque eu não vejo mais perspectiva para isso que eu tanto queria e almejava. Eu vou abrir mão. E ali, queridos, muitos dos discípulos ficaram se questionando: o que nós vamos fazer? Eu creio que um olhava para o outro e falava: o que nós vamos fazer? Mas ninguém tinha uma resposta. Ninguém tinha uma resposta. Isso era o que os discípulos viveram naquele dia sabático, queridos. Deixa eu te contar algo. Você sabe o dia que não acaba? Você sabe o dia que você olha e as horas não passam? Você sabe aquele dia que você está na sua casa e você não tem nada o que fazer, e você olha para o relógio e as horas não passam? Sabe quando você quer sair, mas você não pode sair? O dia sabático para os judeus é uma tradição. Lá eles não saem porque eles já estão acostumados a não sair de casa no dia sabático. Mas era um dia que para o apóstolo Pedro e os outros, era um dia que não acabava. Sabe aquele dia longo, em que você começa a orar a Deus: Deus, acaba esse dia logo, mas parece que o dia vai passando devagarzinho, e ali a angústia vai aumentando no seu coração, e as horas não passam, e você olha para um lado, olha para o outro, deseja fazer algo, mas não pode, algo que te impede, e o medo começa a crescer, se agigantar dentro de você. Era isso que os apóstolos estavam vivendo. O dia longo, queridos. O dia que não acaba. Como tem sido os seus dias? Desse jeito. Você passou o mês de abril inteiro, queridos, vivendo desta maneira. Parece que o mês de abril foi todo um mês sabático. Foi todo um mês que você ficou dentro da sua casa. Foi todo um mês que você ficou apreensivo. Foi todo um mês que você ficou com medo, duvidoso, receoso. Talvez você que trabalha em local de grande aglomeração de pessoas. Nós estamos na cidade de Contagem, aqui bem próximo, né, está interrompido o funcionamento de uma feira, onde muitos feirantes ali têm o seu ganha-pão através de um dia, no dia de domingo, onde tinha feira, só que está suspenso por conta da pandemia. Quantas pessoas que trabalham, às vezes, num shopping, está suspenso, está parado, está fechado. Eu vi, passando próximo aqui, pessoas que dependem de espetáculos, de circo, está tudo parado. Então as pessoas estão em seus lares, preocupados. Pessoas estão em seus lares, falando assim: o que vai ser da minha vida depois que isso tudo acabar, ou quando voltar ao normal? Eu estou preocupado com amanhã. Quantas pessoas que já não conseguem dormir mais? Quantas pessoas ali que as horas avançam e o sono não vem? Porque a mente, ela não desliga, você não consegue dormir, porque você está preocupado. Você está com medo. Quantos homens, servos de Deus, que foram chamados para o ministério, que estão pensando em voltar para o seu barco, em voltar para as suas redes, em voltar a pescar peixe, mas foram chamados para serem pescadores de homens. Quantos já estão abrindo mão do seu ministério, chegando para outros amigos do ministério, falando assim: olha, para mim já deu, já acabou, eu não quero continuar mais, dessa forma não tem como, porque o mundo mudou. Nós temos visto aí o mundo inteiro vivendo dias sabáticos. É aquele dia após a crucificação, é aquele dia que não acaba, que não termina, é aquele dia que o medo é o sentimento que toma conta do coração. Mas deixa eu te falar algo, queridos, deixa eu te falar algo, para nós concluirmos a nossa mensagem. Eu quero dizer para você, que o dia, ele acaba.
Um dia, queridos, esse sábado, esse dia sabático, ele vai acabar. Um dia, este momento que nós estamos passando, ele vai acabar, ele vai passar. Ele vai passar. E se você crê no Nazareno, queridos, o medo vai acabar. O medo vai sair da sua vida. O sol, ele vai voltar a brilhar. Sabe quando você vai olhar para o dia e falar assim, que dia lindo e maravilhoso, e você vai poder sair da sua casa e desfrutar desse dia. Isso está chegando, queridos. Porque a nossa esperança está naquele que ressuscitou. A nossa fé está naquele que venceu a morte. E eu estive nesse jardim que nós mostramos a foto, e eu vi que o túmulo que foi colocado, um único corpo foi colocado ali. O corpo não está lá, porque venceu-se a morte, e saiu daquele lugar, saiu daquele sepulcro. E Jesus é aquele que nos dá esperança, queridos. Esperança. Se nós temos visto muitos aí, que estão preocupados, angustiados, depressivos, a nossa esperança está no Senhor, porque sabemos, queridos, que o sol vai voltar a brilhar novamente. Esse dia, essa quarentena sabática, ela vai acabar. Ela vai acabar. Então não turbe o vosso coração. Vai acabar. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Está lá no livro de Salmo. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você tiver uma caneta, um marcador de texto, amém? Até grava este versículo, marque ele aí. Quero que os irmãos abram lá no livro de Salmos, capítulo 56. Amém? Salmista Davi, ele escreveu este versículo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Salmos 56. Amém? Era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Eu quero que os irmãos leiam comigo o versículo de número 3. Salmos 56, versículo de número 3. Você que está na sua casa, você está vendo aí no canto do seu vídeo, na parte inferior da sua tela, este versículo. Salmo 56, versículo de número 3. Leia comigo. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Vamos ler mais uma vez. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Amém, queridos? Confie em Jesus. Confia nele. Eu sei que não é fácil. Para mim foi o mês de abril mais longo que eu vivi. Mês de abril mais longo. Foi o mês de abril que eu fiquei preocupado comigo, fiquei preocupado com a minha esposa, fiquei preocupado com os meus filhos. Foi um mês que eu falei assim, gente, tem que fazer alguma coisa diferente. Porque você que tem filhos em casa, você sabe que eles ficam agitados. Agitados. Você às vezes quer fazer algo diferente, mas não pode, porque é uma restrição, é isolamento social, é uma determinação das autoridades. E você vê como aquele dia que não acaba. E você começa a ficar preocupado. E o excesso de preocupação acaba gerando medo. E o medo, ele esvazia a sua força. O medo, ele vai te aprisionando. O medo, ele gera dúvida no seu coração. O medo, queridos, ele é terrível. O medo escraviza. O medo te impede de ver as coisas. O medo tem a capacidade até de cegar as pessoas. A pessoa não consegue enxergar. O medo debilita a pessoa. Os apóstolos estavam com medo. Mas deixa eu te contar uma história. Alguns dias depois, Maria Madalena foi lá nesse jardim. Eles estavam lá embaixo,
na saída de Jerusalém, próximo do Monte Sião, lá embaixo. E ela levantou cedo, porque eu creio que ela nem conseguiu dormir. Mas eu creio que ela levantou cedinho. E ela subiu. Eu fiz o caminho que ela fez, nós fizemos. Ela subiu, passou por dentro de Jerusalém, saiu ali do portão de Herodes, entrou ali e foi até o jardim do túmulo. E ela viu, queridos, que o jardim, que lá no jardim, que o túmulo estava aberto. A pedra tinha sido removida. Ela entrou ali e viu que o corpo do seu mestre não estava lá. E ela ficou angustiada, ela ficou preocupada, ela correu e foi até os discípulos que estavam lá embaixo. Lá embaixo, correu, olha, levaram no corpo de Jesus. E ele fala que Pedro e outros discípulos saíram correndo. E ela também foi, e eles viram que realmente o corpo não estava lá. O lenço estava ali dobrado no canto, as faixas ali, e o túmulo estava vazio. Maria começou a chorar. Maria Madalena ali chorando dentro do túmulo, ela avista dois homens, um na parte de cima e o outro na outra extremidade, falando: mulher, por que você está chorando? Levaram o corpo do meu mestre. E quando ela sai daquele túmulo, queridos, chorando, angustiada, ela ali escuta uma voz, ela pensa que é o jardineiro, porque é um jardim lindo, lindo, lindo. Hoje eu sonhei com esse jardim, ele é muito lindo. E ali ela pensa que aquele homem era o jardineiro que cuidava daquele lugar. E fala assim: o que aconteceu, mulher? Por que você está chorando? Levaram o corpo do meu mestre. E aquele homem fala: Maria, Maria. E ela ali, queridos, naquele instante, parece que as coisas despertam na vida dela. Parece que algo é renovado instantaneamente na vida dela. Sabe quando você recebe uma notícia maravilhosa e que o seu dia muda? Você que estava abatido, triste, o seu semblante muda na hora, você fica feliz, a alegria irradia no seu coração. Foi o que aconteceu com Maria. Ela reconheceu aquela voz. E quando ela vira, ela vê o seu mestre ali, ressurreto. Ali, queridos, é esperança à tona novamente na vida dela. É esperança renovada na vida dela. E ela vai e conta para os discípulos: olha, o nosso mestre vive. É o que nós estamos aqui agora falando, queridos. Que o nosso Jesus, ele vive. Ele vive. E se ele vive, nós cremos no amanhã. E se ele vive, nós temos esperança. E se ele vive, tia Belinha, é a certeza que essa quarentena sabática vai acabar. É a certeza que nós teremos alegria novamente. É a certeza, queridos, que fizemos a escolha certa. E é a certeza e convicção que nós temos para nunca desistirmos. Eu sei que está difícil. Eu sei. Está muito difícil. Está. As coisas estão acontecendo e você não tem muito recurso e você se vê impossibilitado. Mas deixa eu te falar uma coisa. O nosso Jesus, ele vive. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. E nós hoje podemos acreditar, confiar no amanhã. Eu quero orar por você mais uma vez. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você que está aqui no templo, você que está aí na sua casa, você que está na sua casa. Eu quero que você pare agora de fazer o que você está fazendo, às vezes um afazer doméstico. Eu quero que você tenha um momento com o Senhor. Eu quero que nessa hora, eu não quero desmerecer a Martas, mas eu quero nesse momento que você seja Maria, uma das irmãs de Lázaro. Eu falo: olha, fique aos pés de Jesus nesta hora. Fique diante da cruz do Senhor. Pare de fazer o que você está fazendo. Interrompa só por um instante. Eu quero que você tenha
um momento com Deus. Eu quero que você tenha a oportunidade de abrir o seu coração para o Senhor. E quando você abre o coração, você está sendo sincero com Ele. Sincero. Sinceridade. É quando você abre o seu coração e você compartilha suas preocupações, seus medos, seus receios. E eu quero que você tenha este momento nesta hora, neste domingo, no dia 3 de maio de 2020. Se você puder, feche seus olhos. Senhor, Pai, nós estamos vivendo dias difíceis, dias duvidosos, dias que têm desafiado a nossa fé. Senhor, quantas noites mal dormidas, quantas preocupações, quantas notícias tristes, quantas dúvidas sobre o amanhã. Mas nós estamos aqui, Ebenezer, até que o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, até que o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Ebenezer, estamos aqui com saúde. Ebenezer, podemos glorificar e exaltar ao Senhor. Pai, nós neste momento abrimos o nosso coração. E sabemos, ó Pai, que o Senhor esquadrinha o nosso coração. Sabemos, ó Deus, que o Senhor sonda o nosso coração. Sabemos que o Senhor conhece o nosso coração. E sabe, ó Deus, as lutas que estamos enfrentando. Sabe, ó Deus, de todos os medos que têm tomado conta dos nossos corações. Sabe, ó Deus, de todas as dúvidas que têm perdurado em nossas vidas. O Senhor bem sabe e conhece. Mas nós cremos no Senhor. Quando temos medo, confiaremos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre esta vida, sobre este homem, sobre esta mulher. Eu peço a Deus a tua bênção sobre esta família. Pai, em nome de Jesus, que o teu amor possa, ó Deus, em nome de Jesus, unir esta família. Porque com amor nós vencemos. Porque com o amor nós vencemos o medo. O teu amor, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor. O Senhor venceu a morte. O Senhor fez, ó Deus, com que aquele dia sabático acabasse. O Senhor permitiu, ó Deus, que o sol nascesse novamente. E assim como aconteceu para aqueles discípulos, aqueles apóstolos, muitos deles pensando em desistir, muitos deles, ó Deus, pensando em retornar às suas vidas anteriores, ao seu trabalho anterior, aquilo que ele fazia antes. Mas nós cremos e servimos um Deus de novidade, um Deus que faz novo todas as coisas. E nós não queremos viver o velho, o antigo, nós deixamos para trás. Nós não queremos resgatar o passado, nós queremos viver o presente e viver o futuro com o Senhor. Pai, acresça a fé neste coração. Este coração que está abatido, abalado, acresça a fé neste coração. Que possamos ter a certeza e a convicção de que nós vamos vencer. Que o Senhor está conosco, que o Senhor é conosco. Pai, abençoe este homem, esta mulher. Nós ministramos a tua bênção sobre toda esta casa, sobre toda esta família, em nome de Jesus. Amém e amém. Concorde na sua casa, diga amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, queridos. Esta é a mensagem para você nessa noite. Esta é a mensagem neste domingo de primícia, primeiro domingo de maio. O mês de maio será diferente, porque você está renovado, com esperança renovada na sua vida. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Queridos, eu quero nesta hora também estar orando e abençoando a sua vida. Você que mesmo não vindo à igreja, talvez mesmo seguindo as orientações sanitárias, mas você que mesmo não vindo, você tem contribuído para esta obra. Você que está nos assistindo, queridos, nós estamos no culto online gravado pela TV Viu Novo. É toda uma estrutura abençoada que tem nos permitido levar a palavra, o evangelho até a sua casa. E muitos têm colaborado com isso.
Eu creio que você está vendo aí na parte inferior do seu vídeo o número de contas bancárias. E se você sentir tocado por Deus, você que é um dizimista, um ofertante da casa da obra de Deus, você pode estar fazendo o seu depósito bancário. Se você tem uma conta, está aí os dados para você enviar ali o seu dízimo, a sua oferta. Você também pode, o templo está aberto, nós temos algumas restrições de pessoas, de quantidade de pessoas aqui no templo, não podemos ultrapassar o número de 20 pessoas, mas o templo tem ficado aberto para você poder entrar, fazer aqui as suas orações. Você também pode estar ofertando, dizimando, contribuindo, porque é uma demonstração de louvor, é uma demonstração da sua fé, é quando você acredita na palavra de Deus. Então você tem aí os dados da conta, e você pode estar enviando a sua oferta, o seu dízimo. Você que está aqui nessa noite, que está com o seu dízimo, a sua oferta, eu vou pedir para um diácono, um pastor que seja presente aqui, para posicionar o gasofilácio aqui, amém? Amém? Amém. E hoje também vai ter o sorteio, como teve no último domingo, queridos, da cesta de frutas, amém? Você que está nos assistindo, tem um chat ao vivo, você está colocando aí o seu amém, o seu glória a Deus, você está colocando ali a sua palavra de esperança, a sua palavra de fé, a sua mensagem de fé, de esperança. Você está aí participando do nosso culto ao vivo, está aí no nosso chat, o pessoal da TV Vivo Novo está registrando, está anotando todas as casas de Obed-Edom, aquela casa que abriga a arca, que abriga a palavra de Deus, que é abençoada por Deus. Toda a casa de Obed-Edom está sendo ali registrada. Ao final do culto, o pessoal tem ali um sisteminha ali, e vamos eleger uma casa para ser abençoada esta semana. Receberá a visita do apóstolo Josué, da pastora Aurora, que estará ungindo na sua casa, ungindo sobre o portão, a porta de entrada da sua casa, e presenteando com uma cesta de frutas, amém? Então você ainda tem alguns minutos para estar registrando ali a sua participação, para você ser abençoado. O pessoal da TV Vivo Novo está registrando aí as casas de Obed-Edom que estão online, amém? Eu quero orar por você que é dizimista e ofertante. Senhor, a tua palavra diz que muitos, ó Deus, são abençoados porque são fiéis. E o Senhor é fiel. Em Malaquias o Senhor mesmo se faz a prova. Repreende o devorador e o cortador na vida daquele que é fiel. Pai, nós pedimos a tua bênção sobre a vida do dizimista e do ofertante. Manifesta, ó Deus, como Jeová Jiré. Ó Deus, multiplica como o Senhor fez lá no Sermão do Monte. Como o Senhor fez, ó Deus, em muitos sermões, multiplicando pães e peixes e alimentando a multidão. Peço a Deus que o Senhor manifeste como Jeová Jiré sobre a vida dos teus filhos, provendo, ó Deus, em cada área da vida dele, que nunca falte o azeite e a farinha no lar dos teus filhos, mesmo em tempos difíceis. O azeite não acaba e a farinha não acaba. Abençoe, ó Deus, a vida do dizimista e ofertante da tua casa. Este, ó Deus, que fará o depósito, a transferência, aqueles, ó Deus, que estão aqui no templo, aqueles que de coração voluntário para a tua obra entregam dízimos e ofertas, abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos que estão aqui no templo podem colocar no gasofilácio. Você que está na sua casa, receba a unção de Jeová Jiré sobre a sua vida, amém? Graças a Deus. Queridos, antes de nós encerrarmos, eu vou passar o microfone para o apóstolo. Ele vai estar acompanhando o pessoal ali da área técnica para anunciar a casa de Obed-Edom, que será abençoada esta semana, amém? E eu quero passar uma mensagem de otimismo para você, amém? A nossa esperança está no Senhor Jesus. Foque nele, não disperse, porque os dias estão se aproximando do fim, e a igreja está sendo reunida, a noiva do Senhor, a Rebeca do Senhor está sendo reunida, sendo fortalecida, porque breve estaremos nos encontrando, breve teremos aquela surpresa que Maria Madalena teve, Rabone, mestre, e nós estaremos com ele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar,
eu passo o microfone para o apóstolo Josué, que estará findando este culto abençoado, o culto de primícia, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe a todos, você que encontra em sua casa, no seu lar, que seja ricamente abençoada. Agradecemos a presença da nossa irmã, nossa vizinha, que se faz presente conosco nesta noite. E esse CD, minha irmã, nós gravamos aqui no SESC Senat, essa revista nós temos para a Casa de Obed-edom, é uma lembrancinha que nós queremos deixar em suas mãos. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Agora fez chegar, que Deus abençoe rica e poderosamente sua vida. Nós queremos agora enviar um abraço todo especial para o pastor Jair, que está aí em Brumadinho, e para todos os moradores de Brumadinho que estão nos acompanhando. Pastor Jair, a sua esposa, que Deus continue abençoando, é o nosso amigo na cidade de Brumadinho, e para todos aqueles que nos acompanham neste momento. Eu vou apenas fazer uma oração e retorno para o Bispo Luiz para encerrar. Eu quero orar neste momento por aquelas pessoas que encontram dentro de suas casas, e pessoas, como o Bispo falou, pessoas que quase perderam a esperança, pessoas tristes, angustiadas com tudo que está acontecendo, mas conforme a palavra que nós ouvimos, temos certeza que tudo isso vai passar. Tudo isto vai passar e a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa. Nós queremos orar neste momento para pessoas que estão com depressão, estão angustiadas, tristes. Nós queremos orar. Portanto, eu convido você que está na sua sala, você que está no seu quarto, na sua cozinha, dentro do seu quarto, dentro do seu carro, melhor dizendo, talvez você saiu da sua casa, entrou no carro para participar deste culto. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço por esta mulher, por este homem, por este jovem, que neste momento, Senhor, une-se a nós através da TV Vinho Novo, participando deste culto. Senhor, eu quero te pedir agora por todos aqueles que estão participando conosco, ali em Alagoas, quando a pastora Edith, ela está enviando este link para que pessoas sejam abençoadas, aqueles também, Senhor, que está ali em Belém do Pará e na África, participando deste culto, Deus esteja abençoando esta vida, porque ainda que nós estamos reunindo, ó Pai, no mesmo lugar, mas estamos em um mesmo Espírito, unidos juntamente com o Senhor e para te glorificar. Deus, nós bendizemos o teu nome. Pai, nesta semana, quando nós iremos à casa de alguém, não vamos entrar, vai ser apenas no portão. Deus, nós gostaríamos de ir em todos os portões de casas, de pessoas que neste momento estão assistindo e participando, mas como não é possível, nós iremos eleger um para que nós possamos estar visitando nesta semana. Abençoe, ó Deus, esta vida que passou um dia triste, angustiado, passou um dia, Senhor, com início de depressão. Deus, que o teu Espírito venha aquecer, que o teu Espírito Santo venha renovar esta vida e mostrar, ó Deus, que não é o fim, não é o fim, que ainda teremos dias melhores, porque o Senhor é a nossa cura, o Senhor é a nossa bênção. Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Retorno a palavra ao bispo, que vai terminar a reunião em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bispo, que Deus te abençoe. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Amém, muitos nos assistindo. Muitos mandaram aí mensagens abençoadas. Amém. Não vou estar citando o nome, né? São muitas pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. E eu creio que o pessoal já vai fazer a seleção aí. Nós vamos fazer, queridos, olha só, é porque, infelizmente, né, a cesta é só para aqueles, a casa de Obed-edom mais próximos aqui, mas eu creio, em nome de Jesus, o apóstolo vai lançar uma estratégia aí, de estar abençoando você que está em outro estado, talvez até em outro país, amém? Nós vamos encontrar um jeito aí, amém? Até 200 quilômetros o apóstolo vai, amém? Mas creio que depois, né, vamos estender isso daí em nome de Jesus, amém? O pessoal vai soltar aí, vamos lá. Vamos lá, você que mandou aí para o WhatsApp da TV Vinho Novo, você que participou do nosso chat, amém? Está soltando ali, olha lá, ó. Vamos lá. Amém, vamos lá, vamos ver. Glória a Deus, Deus abençoe. Ana Carolina, amém? Nossa missionária Ana,
Amém? Graças a Deus. Deus abençoe. Amém? A casa de Obed-edom, está lá a missionária Ana, esposa, né, do missionário Fabrício. Amém? Que Deus abençoe. O apóstolo, a pastor Ora, estará ainda aí na sua casa, entregando a ceia de fruta e abençoando o seu lar, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar todos os lares, todas as casas de Obed-edom, que a bênção do Senhor seja alcançada sobre a sua vida, que Deus possa continuar te abençoando rica e poderosamente. Amém? Vamos encerrar o nosso culto? Os irmãos estão aqui, em nome de Jesus, vão ficar sobre os nossos pés. Você que está aí na sua casa, que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Esperança, fé e esperança, elas caminham junto, elas caminham juntos em nome de Jesus. Senhor, Pai, muito obrigado, Deus, por este culto abençoado. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos mostrado e revelado. Obrigado, Deus, pela esperança que renova a cada manhã. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe, Deus, cada casa de Obed-edom, cada lar que está aberto, Deus, recebendo a Tua palavra. Deus, que o Senhor esteja abençoando, como abençoou Obed, que o Senhor abençoe esta família, abençoe este homem, este chefe de família, abençoe esta mulher, abençoe esta mãe, porque em Ti nós confiamos. Pai, que tenhamos uma semana abençoada, que tenhamos, ó Deus, um mês abençoado, em nome de Jesus, amém e amém. Você que está na sua casa, você que está aqui no templo, estenda a sua mão direita e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém e amém. A profecia: 1000